Olá, pessoal, sejam bem-vindos a este trabalho de hoje, a este encontro fraterno, nessa sala maravilhosa que nós estamos recebendo convidados e também vocês que estão do outro lado conosco. Sejam bem-vindos a este momento fraterno do Evangelho no Lar na sua campanha mundial. O Evangelho para todos, não é? Os convidados de hoje, a maioria representam instituições. Olha que interessante, né? São instituições sociais que se criam ao longo de uma sociedade, né? De um país, de nações. Então, nós temos aqui instituições a USE, que é a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, a AEE, Aliança Espírita Evangélica, FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, que contribuem, né? Eu estava lendo sobre o papel das instituições, elas representam na orientação para a evangelização, que buscam ações que possam envolver família, envolver sociedade, trazendo reflexões sobre os ensinamentos da doutrina, né, no apoio social, através de atendimentos fraternos. Então, nesse sentido, essas uniões, né, das instituições, no caso que estamos falando da doutrina espírita, que pode difundir a filosofia, a ciência, a religião, por meio de trabalhos conjuntos, né? Que propicia a troca de experiências, de assistência à sociedade no contexto social. Que maravilha! A união de vários pensamentos, várias ideias, instituições, mas num bem comum, né? Hoje o tema é o evangelho social, que nos traz transformação, ao coletivo, esse coletivo que nos une, né? Na questão da unicidade. Bem-vindo a todos, queridos convidados e amigos que já estão nos vendo também. Então, nós damos as boas-vindas, né, ao nosso amigo e irmão Zé Orlando, da USE, Roberto Watanabe, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Eduardo Miyashiro, da Aliança Espírita Evangélica. E estava comentando com os irmãos que hoje é alegria no plano maior, né? Porque nós, da equipe do Evangelho no Lar, com Manuel, da Espanha, de Reus, a Elza Rossi, que está em Londres, estamos aqui juntos, né, com o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele disse: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. E nós também, baseado nessa frase do Dr. Bezerra, tão emblemática e tão necessária, cada dia mais dentro da doutrina espírita, quando ela visa abraçar todos os irmãos que têm, né, essa necessidade nos nossos momentos atuais, vou pedir a licença para falar do livro da Maria Compre, Evangelho no Lar, que foi uma pessoa que idealizou esse programa junto conosco, e na verdade ele lançou esse livro em 91. E aí, em 28 de abril, a primeira edição, 10 de maio de 91, a segunda edição, e ela diz, né, porque ela trabalhou na implantação do Evangelho no Lar, na Federação Espírita em São Paulo, no Departamento de Evangelho no Lar, e aqui na contracapa diz assim: a FEESP, desde a sua fundação em 36, desenvolve programas com o objetivo de orientar e amparar a família, mas foi em 69, devido a um longo e criterioso estudo, que ela, junto com os diretores e integrantes da USE, União das Sociedades Espíritas, elaboraram um documento básico da campanha do Evangelho no Lar, um roteiro que tem como característica a simplicidade e a clareza, sem rótulo religioso e acessível a todas as camadas da sociedade, que passou a ser adotado num departamento que ela sempre comentava com a gente, do céu, né? Então, no nosso Facebook, né, no nosso canal do YouTube, nós temos até as fotos ali, né, quando nós visitamos aí a federação, onde que a Maria Compre trabalhava junto com uma equipe toda, né, em favor desse ideal, que é o ideal que, como ela sempre dizia, foi feito e divulgado a primeira vez por Jesus, né, na casa de Pedro. A importância do Evangelho no Lar e principalmente nos dias de hoje. Como é nosso Evangelho no Lar,
eu vou pedir a licença para ler um trecho do Evangelho e fazer uma prece. E hoje, eu gostaria de fazer uma prece, né, que todos nós conhecemos por uma pessoa que uniu e trabalhou muito nessas três entidades, dessas três federações, que é do nosso irmão Edgar Armon. Pai Celeste e Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que é clara, os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Prece dos aprendizes do Evangelho. E no Evangelho, no prefácio diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu a ordem, se espalham sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas que caem do céu. Vem iluminar o caminho, abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, os tempos são chegados. E que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou convidar a querida Elza para cumprimentar as pessoas. Olá, meus queridos amigos. Que alegria novamente poder adentrar aos seus lares, trazendo-os ao meu coração, saudando os seus corações. Neste momento dessa saudação, eu vou só ler um trechinho muito pequenino de Paulo de Tarso, nos convidando. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo aos Coríntios 14, 26. Obrigada. Obrigada, querida. Aos queridos convidados, Orlando, por favor, já pode conversar um pouquinho também, né, nos seus cumprimentos. Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse privilégio de estarmos nessa sala. Hoje nós já sabíamos há muito tempo disso, mas acredito que agora que a gente está praticando mais. Nós não temos mais as fronteiras físicas nas nossas vidas. Hoje nós falamos para o mundo, não falamos especificamente na cidade em que eu estou, no estado em que eu me encontro, mas falamos para o mundo. E é muito interessante, muito gostoso, muito gratificante poder usar essas plataformas que a gente tem, essas descobertas que a ciência nos traz, para levar a palavra da nossa doutrina que liberta pelos esclarecimentos, pelo entendimento, pela compreensão, e a doutrina que nos consola, por entendendo e compreendendo tudo aquilo que nós precisamos, ela nos dá o consolo de fazer com que nós possamos desenvolver as nossas ações, mesmo confinados, mesmo isolados, mas que os nossos pensamentos, as nossas ações junto aos nossos familiares sejam de uma maneira fraterna, a possibilidade que cada um de nós tem de fazer com que as nossas mudanças, as nossas renovações, as nossas transformações aconteçam no nosso lar, na nossa pequena célula da sociedade, e temos certeza
que através das modificações, das transformações em cada um de nós vamos fazer com que o Espiritismo cumpra a sua missão de transformação da nossa humanidade. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com todos vocês aqui. Nós agradecemos também. Eduardo, por favor. Igualmente, alegria e satisfação de participar com os amigos e sentir, eu vou reforçar um pouco essa ideia que o Orlando trouxe aqui, de que nós estamos mais próximos. Parece que o desafio de estarmos isolados pelos problemas atuais aí do mundo nos aproximou mais. Há 30, 40 anos atrás, aqueles ideólogos da comunicação diziam que nós íamos convergir para a aldeia global, né? Quer dizer, em países distantes, com a proximidade de uma cidade do interior. Vocês comentavam agora há pouco as raízes do programa de rádio, e que certamente a vibração amorosa do programa de rádio, que tocou os responsáveis pela comunicação na cidade, que foi evoluindo para que as ideias iniciais alcançassem o mundo inteiro. E esse momento que nós estamos vivendo é o momento que nós estamos mais próximos. Nós estamos falando aqui com Espanha, Inglaterra, Brasil, e muita gente que pela rede está nos ouvindo, e sentimos que é uma extraordinária oportunidade para que a gente possa falar do bem, falar das ideias do Evangelho, falar um pouco daquilo que a gente tem tentado fazer no sentido de ser estimulado pelas ideias do Cristo, para que o bem possa estar nessa aldeia global, né? Que a gente possa compartilhar o bem com as pessoas do outro lado do planeta, mas com uma proximidade assim tão familiar como a gente se ver como vizinhos e amigos. Eu tenho me encontrado com Orlando e Roberto aí todas as semanas por causa dos eventos que a gente tem planejado. Então, embora a gente esteja isolado, a gente já está ganhando uma familiaridade, né, que é quase como se um entra na casa do outro pela tela. E isso tem sido muito bom. A amizade, a alegria e a plenitude da gente estar fazendo um trabalho bom, um projeto baseado no bem juntos, tem sido a grande descoberta desses tempos, e eu acho que é isso que a gente queria compartilhar com todo mundo que acompanha o programa também. A gente já sente na conversa de vocês a alegria de vocês estarem nesse projeto, né, de união de 3 instituições importantes, e tem muitas outras, né? Nós vamos ouvir o nosso amigo, convidado, Roberto. Olá a todos. Gostaria de agradecer, né, o convite dos nossos amigos da Rede Amigo Espírita para participarmos desse evento, juntamente com nossos colegas da Espanha, Manuel, estou conhecendo agora, a Elza da Inglaterra, conhecemos lá no evento da Incoesp, né, no ano passado, e também junto aqui com os meus 2 amigos aí, o Orlando e o Eduardo, né, que estamos aí unindo forças para fortalecer o movimento espírita paulista e podermos aí fazer um trabalho, né, através dessas novas plataformas, como Orlando colocou, podemos levar aí a doutrina espírita para o mundo todo. E uma alegria de participar, né, desse evento hoje que nos fala sobre esse tema tão importante para a harmonização dos nossos lares, principalmente nesses dias de pandemia, né, que é o Evangelho no Lar. Que hoje, inclusive, nós praticamente aqui os trabalhadores, colaboradores da Federação, praticamente estendemos esse Evangelho no Lar, estamos fazendo diariamente, né, um trabalho de vibrações à distância, que é bem semelhante ao Evangelho no Lar, né? Então, hoje estamos fazendo de forma diária para podermos aí ajudar aí a transformar um pouco aí a nossa psicosfera, né, do nosso planeta. É uma alegria estar aqui com todos vocês. Agradecemos também. Nós agradecemos e cumprimentamos. Agora nós vamos passar a palavra para o Manuel e que ele possa agradecer. Nós temos ali Panamá, temos Estocolmo, nós
como a Rede Amiga Espírita Internacional também, assim como a ideia da Maria Compre, né, campanha mundial do Evangelho no Lar, Manuel, por gentileza, fale, e agradeço os nossos irmãos também de todos os países. No sé cómo se dice paradoja en portugués, mas es una paradoja que en el isolamiento de lo que estamos viviendo, de una pandemia, estamos espallando más que cuando estábamos sin el isolamiento. Parece increíble que las tecnologías que hasta ahora eran de juventud, para yogos, para sexolatría, para muchas otras cosas, están dando una apertura para evangelizar, para estar más próximos. Países como Panamá, como Inglaterra, como Brasil, países de todo el mundo, estamos más cercanos, aunque estemos isolados. Es increíble que hemos tenido que vivir en soledad para poder aprender a compartir, a esparcir las luces, como dice en el Evangelio, en su prefacio, esas pequeñas luces. Hemos tenido que estar solos para aprender a espallar las luces del Evangelio a través de aquellos que, por su situación, por su ubicación, no podían antes compartir con nosotros. Es una oportunidad enorme la que tenemos cada semana de compartir, de divulgar, de conocer cada vez más gente y de poder entrar a través de las telas en las casas de todas las personas que quieren de alguna manera compartir el Evangelio, aprender de la vida moral de Jesús, del espiritismo, y es una enorme felicidad poder compartir con todos ellos y con todos vosotros cada semana. Que podamos estar durante mucho tiempo esparciendo la luz y aprendiendo también con todos vosotros. Muito obrigada. É isso mesmo. A gente imagina assim, né? É como se tivesse pessoas conversando e aí um se aproxima, venha cá, o assunto é bom, né? Estamos aqui falando do Evangelho, pode se aproximar, seja bem-vindo. E de forma virtual, não é? Porque se a roda ficar muito grande no físico, às vezes a gente não consegue conversar com todo mundo. E desta forma, a gente consegue conversar, não é? Todo mundo nos ouve e a gente sente a energia do outro lá do outro lado, dando boa tarde para nós, pedindo orações. Como é bom, como fortalece e alegra os corações. A Rede Amiga Espírita, nós conhecemos de José Aparecido, lá em Guaxupé, e ele tem um propósito, né? É divulgar, unificar e instruir. Então, acho que ela está conseguindo o seu objetivo através de todo o trabalho que o Zé Aparecido faz ao longo dos anos. E agora o nosso amigo, né, também, Rubens. E também a Josi está avisando que nós mandamos o link também para a Web Fraternidade, o nosso programa também está passando pela Web Fraternidade. É isso aí. Para a gente iniciar esse diálogo fraterno, colocar algumas coisas, questões, né? E aí vocês três, os principais convidados de hoje, né? O Elza e o Manuel são da nossa equipe. A religião como uma função social. Então, ela aproxima, né, os indivíduos de várias sociedades. Não faz diferença. A aproximação acontece, independente da minha ideia religiosa, se for diferente da sua ou não. E é um caminho, né, interessante, que ela é um caminho para nos educar, para que a gente possa encontrar melhores comportamentos, condutas, né, de encontrar possibilidades de opções, de escolhas que possam nos conduzir a uma prática da caridade em família, dentro do nosso lar, nascer esse sentimento mais fraterno, porque quando somos crianças, somos educados por adultos, né, no papel de pai, mãe ou não, mas somos educados por adultos, e quando crescemos, nós buscamos esses ensinamentos, né? Então, a sementinha plantada, nós buscamos. Então, eu queria que vocês colocassem o fortalecimento dessa proximidade da religião, né? Unindo as pessoas, né? Uma sociedade mais fraterna. Vou passar, primeiramente, por Orlando. Nós nos conhecíamos, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência conjunta, que não é muito longa, faz pouco tempo que a gente se conhece.
o Eduardo tem menos de um ano, o Roberto há menos de um ano eu conheço o Roberto. O Eduardo eu acho que eu conheço um pouco mais, tivemos contato. Nós tínhamos contatos, a gente não estava junto, nós não estávamos juntos. Até que no Encoesp, que a Elza comenta, o Haroldo fez um desafio para a gente. Haroldo comentou o seguinte: poxa, São Paulo é um estado tão grande, São Paulo é o estado que tem maior número de centros espíritas, o maior número de espíritas no Brasil é em São Paulo. Por que vocês não fazem um grande evento espírita? Que realmente nós não temos um grande evento espírita no estado de São Paulo. E na época, conversando com o Eduardo, o Roberto estava junto, conversando com o Roberto, nós fizemos o seguinte comentário: o que você acha da gente encher o Pacaembu para fazer um grande evento espírita? Pacaembu, esquecendo inclusive que em 1957, quando do centenário do Espiritismo, mais de 5.000 pessoas estavam no ginásio do Pacaembu, na cidade de São Paulo. E hoje, quando a gente faz um evento para 1.000, 2.000 pessoas, a gente acha que é muito grande. E há muito tempo atrás já se fazia isso. Mas da ideia à prática foi uma questão de a gente definir uma primeira reunião. Nos reunimos, convidamos o Eduardo, a Aliança, para fazer parte desse processo e começamos a fazer as nossas reuniões. A nossa primeira reunião aconteceu em janeiro desse ano, 2020. A segunda ainda foi presencial. A terceira, a gente estava no meio da pandemia. Mas a gente continua fazendo as reuniões. E esse objetivo comum, além do objetivo comum que as nossas 3 instituições têm, nós estávamos isolados, nós não estávamos em contato frequente para fazer alguma coisa em comum. A federação é de 36, certo, Roberto? A USE é de 47, a Aliança é de 82, correto, Eduardo? Então, nós temos, no mínimo, 40 anos de existência das nossas instituições e a gente buscava desenvolver ações com objetivos comuns de forma isolada, cada um buscando desenvolver a sua ação com o seu grupo de pessoas com uma certa afinidade. Interessante que, como eu disse, nós temos os mesmos ideais, nós buscamos as mesmas coisas, temos os mesmos objetivos. Às vezes a gente tem alguns caminhos diferentes para chegar nesses objetivos, mas os objetivos são comuns. Com o advento da pandemia, nós continuamos com as nossas reuniões, a partir das reuniões virtuais, e eu ouso afirmar que hoje as nossas reuniões semanais são evangelhos que a gente faz. E dentro dos evangelhos que a gente faz, que é muito gostoso estar com essas pessoas que a gente aprendeu a gostar, aprendeu a conhecer. Nós temos, além de nós 3, um grupo de pessoas de cada uma das instituições que se reúnem conosco às sextas-feiras, na parte da manhã, desenvolvendo as ações para que esses eventos possam acontecer. Esse grande evento em 2021 a gente vai realizar, nós estamos trabalhando para isso. É uma alegria muito grande a gente, mesmo distantes, é como o Manuel colocou, o paradoxo de mesmo estar distante fisicamente, nós estamos muito mais próximos, nós estamos muito mais sintonizados hoje em dia, através das nossas ações, das nossas reuniões virtuais, do que estávamos no passado, com a possibilidade de estarmos fisicamente próximos e unidos, mas a gente não estava. Então, é uma alegria muito grande entender que depois de tanto tempo, a gente, além de não somente conhecer, mas a gente ter a oportunidade do trabalho conjunto, atendendo os objetivos comuns que as nossas instituições têm. Eu acho que isso é um grande exemplo de relacionamento, dessa união social, que a USE, hoje, é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, mas em 47 ela surgiu como, na realidade ela surgiu em 45, como União Social Espírita, que é buscar o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita para que haja a transformação da humanidade pela modificação, pela transformação de cada um de nós em busca do homem de bem. Então, é um prazer muito grande a gente ter esse contato, estar junto, desenvolvendo essas ações, praticando, fazendo com que esses objetivos possam ser colocados em práticas através de um trabalho conjunto das 3 instituições, que a gente busca
não valorizar os aspectos que nós temos alguma discordância, mas valorizar e deixar sobre a mesa efetivamente aquilo que nos une, aquilo que nos dá a condição de fazer com que as nossas práticas possam ser uma demonstração efetivamente do Evangelho ditado por Jesus, e que é o nosso, sendo modelo e guia de nós todos, né, a gente possa praticar, agir dentro desses conceitos e seguir à frente, valorizando e buscando fazer com que a doutrina espírita seja divulgada a mais pessoas. São os movimentos, né, que influenciam as pessoas, né? Então, vocês três hoje são um exemplo aí para mostrar. Olha, acrescentando ao que o Orlando relembrou, eu diria o seguinte, que as primeiras reuniões presenciais, a gente, entre nossas 3 equipes, houve uma afinidade muito grande. Porque nós percebemos que a gente tem um jeito de trabalhar com as equipes que é informal e prático. E isso trouxe uma velocidade nas coisas. E a gente se sentia bem com isso. Porque logo depois da primeira ou segunda reunião, quando nós dissemos assim, olha, Pacaembu não sei, mas vamos pesquisar os grandes auditórios de São Paulo. E aí cada um da equipe saiu atrás de um e de outro, e aí nós marcamos juntos uma visita ao Palácio das Convenções do Anhembi, né, que é onde nós escolhemos para sediar o encontro. E todos nós estivemos lá visitando dependências, instalações, e cada um já dando ideias do que fazer, né? E então a gente percebeu que o grupo todo, né, as 3 equipes das diretorias das entidades, têm um jeito muito prático e fácil de trabalhar. Então isso foi muito bacana, cada um pegou uma coisa para fazer, e aí veio esse impedimento para as coisas presenciais. A princípio, nós, né, fizemos uma reunião, e agora, né, como é que nós vamos fazer a coisa? E rapidamente surgiu essa ideia de dizer, não vamos abrir mão da esperança de ter um grande encontro presencial, mas nós vamos aproveitar isso que todo o meio social foi transformado pelas ferramentas de comunicação. Então, nós vamos aproveitar isso. Os grandes comunicadores espíritas já embarcaram nessa tendência e começaram a fazer as lives para não perder as suas oportunidades de trabalhar e servir. Então, nós podemos fazer isso com as pessoas que nós já tínhamos convidado ou estávamos convidando para integrar a grade de programação do Encontro Espírita Paulista lá em maio de 2021, e essas pessoas gentilmente estão antecipando as suas participações na forma de encontros ao vivo, né? Então começamos com a Eulália aí na semana passada, e no próximo domingo vamos ter a Sueli Caldas-Schubert, né? E a ideia é que aquilo que seria a princípio uma grande dificuldade, né? Acho que vai ser um facilitador, porque com essas lives acho que nós vamos conseguir compartilhar a ideia do projeto para muito mais pessoas. E a partir daí vai ser mais fácil, quando esses obstáculos do presencial forem removidos, já um monte de gente já estará sabendo do projeto. Um monte de gente já terá participado dessas atividades, né? E eu aproveito para passar a bola para o Roberto, porque numa das reuniões, aí já no formato virtual, ele teve uma ideia, né, de fazer uma segmentação dos temas em torno da mediunidade, que seria o grande tema central lá em maio de 2021, para mobilizar os vários palestrantes e multiplicadores. E aí trouxe uma estrutura de temas que vai se desenvolver todos os meses até chegar o ano que vem. Então, acho que essa aqui é a ideia central que mobilizou todo mundo e ajudou a motivar as pessoas também. Ótimo. Ô, Roberto, então, vocês formaram um grupo espírita paulista, que vai ter um encontro em maio de 2021 fisicamente, mas que agora vocês estão fazendo uma programação mensal com palestra, né? Nós temos aí pessoas, irmãos nossos da Espanha, de Portugal, de Estocolmo. Então, a gente está explicando para quem ainda não assistiu a live de vocês,
né, para retomar isso. Então, domingo agora nós temos Sueli Caldas Schubert. Que horários, Roberto, por favor? 17 horas. 17 horas. Horário de Brasília, né? E o canal de comunicação é o YouTube também? Também. Procura lá o quê? Grupo Espírita Paulista? No, Eduardo. Grupo assim, Espírita Paulista, GEP, Grupo Espírita Paulista no YouTube, que acessa. É a Maria Cândida também que vai fazer a intermediação ou não? A mediação, Mediação, ótimo. Ótimo. O tema Por favor, agora sua fala. O tema... Eu vou voltar um pouco no início da pergunta, né, que foi colocada, quer dizer, a religião como instrumento social. Eu diria assim, quer dizer, desde o início dos tempos, né, o homem tem, já de forma natural, a consciência, né, de um ser transcendente. Quer dizer, então, disso nasce a religião. Lá nos tempos ainda antigos, eles começam ao processo da inumação, né, de sepultar seus mortos, que já indicava alguma coisa em relação à sobrevivência da alma, mas a religião como fator social realmente pelo fato dela trazer os valores, né, morais, os princípios éticos para a comunidade como um todo. Então, acho que aí é que está o grande papel da religião. E ela fala muito em fraternidade, a própria religião cristã, né, fala muito na fraternidade, na caridade. Então, acho que nada mais do que quem professa essas religiões demonstrarem, pelo exemplo, essa fraternidade. Então, é isso que o Orlando, né, e o Eduardo têm dito que nós estamos fazendo aqui no estado de São Paulo, que é nos unirmos, né, para trabalharmos aí o fortalecimento da doutrina espírita e procurarmos, juntamente com todos os nossos colegas, né, de outros estados brasileiros, nossos colegas do exterior, a Elza na Inglaterra, né, o Manuel na Espanha, a Jussara nos Estados Unidos, Marcelo Neto na Flórida, quer dizer, nós levarmos adiante a doutrina espírita, e nada como nós nos unirmos nesses esforços, até porque nós espíritas somos uma fração muito pequena da população, né? Então, essa união de esforços é fundamental. Esse evento que nós estamos trabalhando, né, que nós trabalhamos aí as 3 instituições, o tema central é a mediunidade na transição planetária. Nós praticamente fizemos em 3 módulos, né? O primeiro módulo, a gente trabalha os aspectos gerais da mediunidade. A live com a Eulália, agora em 30 de maio, foi sobre a mediunidade no isolamento social. Né? Como é que nós estamos trabalhando a mediunidade nessa situação atual, né? No próximo domingo agora, com a Sueli Caldas Schubert, nós vamos falar sobre a mediunidade e suas modalidades. E trabalhar, quer dizer, como que é que hoje, né, essas modalidades mediúnicas estão sendo trabalhadas nas casas espíritas. Nós sabemos que muitas das modalidades, principalmente aquelas que envolvem efeitos físicos, hoje não são mais realizados, até porque não são necessárias, né? Então, isso que nós vamos estar trabalhando agora no próximo domingo. Depois nós temos, em julho, nós temos um outro evento, né, sempre no último sábado, de maneira geral, no último sábado do mês, no horário das 15h30. Só esse próximo domingo, agora, nessa próxima, que vai ser no domingo às 17h, né? Então, em julho, a gente vai trabalhar a influência moral do médium e a influência do meio. Então, vamos trabalhar os temas gerais da mediunidade, né, com o José Carlos de Luca. Em agosto, a gente vai trabalhar a questão do animismo, né, muito importante na mediunidade. Vai ter a participação do Arthur Valadares. E aí, em setembro, a gente conclui com o tema dos processos obsessivos. No segundo módulo, a gente vai trabalhar aspectos assim, mais específicos da mediunidade, né? Então, trabalhar, por exemplo, a questão a relação entre física e mediunidade, saúde e mediunidade, mente, ou a parte psicológica e mediunidade. Esse vai ser o segundo módulo. E no terceiro módulo, que já avança para o ano que vem, nós vamos trabalhar a mediunidade na transição planetária especificamente, né? Então, vamos falar sobre o papel do médium nesse momento agora da transição planetária e o papel do médium no mundo de regeneração, né? Que seria a situação futura. Então, são esses temas que a gente vai estar trabalhando, são 11 lives, e que deve se concluir em abril do ano que vem, para que em maio, então, nós tenhamos, né, aquele evento presencial de encerramento
no Palácio de Convenções do Anhembi, aqui em São Paulo. É isso que nós estamos programando. Maravilha. E realmente, né, são movimentos sociais que mobilizam pessoas. A Elza e o Manuel, como moram, né, na Europa e tem muitos países, a Elza, vou pedir para ela conversar também um pouquinho sobre isso, depois o Manuel. Eu vejo que as experiências mudam de endereço, mas as finalidades, os objetivos são os mesmos. Eu amei a ideia do trabalho em conjunto e é um dos nossos objetivos já há muito tempo. Então, enquanto eu estive na coordenação do Departamento de Unificação da Coordenadoria da Europa do Conselho Espírita, essa foi nosso objetivo maior, unir os grupos nos países, como estamos unindo esses três, unir os grupos nos países, criar federativas, trabalhar em uníssono, cada um com a sua liberdade de ação, mas a meta principal é a mesma como é, porque nós só temos uma doutrina espírita, ela não está dividida, não é? Nossa espinha dorsal, Kardec já nos deixou com todo esse trabalho, dessas quantidades de obras. Mas o que eu venho achando interessante é que nesses 22 anos quase que eu estou aqui no Reino Unido, somente a questão de um ano e pouco, posso dizer, é que a gente conseguiu, ter uma credibilidade para que a instituição britânica de espiritualidade nos convidasse para fazer algo. E isso é um passo muito grande. A gente pensa que dá assim com o estalar dos dedos? Não. É uma conquista para um trabalho em conjunto. Nós vimos trabalhando há quase 11 anos com os samaritanos, com um trabalho social, não é? Que é o amor em ação através de enviar caixas de sapato com víveres, com material escolar para crianças do mundo. Não sabemos onde vai, mas a gente chegou a enviar mais de 1.200 caixas através deles. Agora, a questão de um ano, fomos convidados a escrever no jornal britânico sobre espiritismo. É um jornal espiritualista, um dos mais antigos do Reino Unido. E é recebido na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos e em outros países, como na Inglaterra. Com isso, as pessoas foram ouvindo o espiritismo através de jornal espiritualista. Qual a nossa alegria quando agora, em março, fomos convidados a falar numa igreja espiritualista, através, logicamente, por causa da pandemia, através da internet. Mas fomos convidados por um presidente de uma igreja espiritualista. E falamos o que ele pediu? Como que os espíritas veem Jesus. Então, eu já comentei isso aqui numa live passada. Isso é um trabalho em conjunto, porque a gente está, devagarzinho, unindo os mesmos propósitos. As bandeiras podem ser diferentes, mas a finalidade, o tecido, o tamanho, é tudo a mesma coisa. Então, eu vendo essa união aí em São Paulo, né, que eu prezo muito, que são meus amigos, eu acho fantástico. Eu vendo essa união de países. No dia 27 à noite, nós vamos fazer uma reunião uma vez por mês de países que não falam português. Então, nós unimos Estônia, Eslováquia, Polônia, Finlândia, Noruega, vários países falando o mesmo idioma do amor. E não somos praticamente nenhum de nós somos nativos britânicos, mas falamos o inglês que nos une. E ali conversamos sobre o evangelho que nos une. Hoje eu tive 2 horas com as Filipinas. Eu fiquei maravilhada ao ver, acho que eram 18 estudantes espíritas jovens das Filipinas. Ficamos 2 horas conversando, e eles têm lá um trabalho gigante, e a gente só vai saber disso quando vai até outro, quando nos cedemos o espaço um pouco para o outro. Eu não vou me ceder muito, mas eu só queria deixar uma frase de Kardec, na parte da lei social do Livro dos Espíritos, na questão 768. Veja que interessante. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que se completam umas às outras para assegurarem o bom-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Essas são palavras de Kardec, no rodapé
dessa pergunta, da questão em vigor. Então, que a gente possa realmente, unindo os esforços, como vocês estão fazendo aí, que eu acho que a parte principal de todo o nosso trabalho é ouvir vocês, então eu vou parar por aqui, mas falando que a gente está fazendo trabalho de formiguinha, unindo países, costurando continentes, mas a gente está junto. Obrigada. Passar para o Manuel, e a gente não pode deixar de registrar a presença da Rosa Maria do Panamá. Rosa Maria está sempre com a gente, né, Manuel e Elza? Rosa Maria do Panamá, e apareceu também hoje a Alice, né, de Suzuka, no Japão. Então, em homenagem ao Japão, que nós temos aí 2 integrantes da live de hoje, né, e a Alice também, de Suzuka, no Japão, que aqui compartilhou conosco, além de todos os outros países que foram citados aqui. Manuel, por favor. Estoy escuchando y oyendo a Orlando, a Eduardo, a Roberto, y tengo mucha envidia. Son 3 federativas trabajando unidas por la unión, por la divulgación. Eso en Europa es muy complejo. Elsa sabe que el espiritismo muchas veces no une, pero no es el espiritismo, es la política y los personalismos dentro del espiritismo. Entonces es muy lindo ver cómo 3 federativas se unen en un mismo ideal para trabajar en la misma dirección. Es impresionante. Es algo que todos deberíamos aprender a hacer, porque el espiritismo nos enseña que vamos hacia la unicidad, no hacia la uniformidad. Tenemos que ser únicos, no con el mismo uniforme, sino con los mismos ideales. Y tenemos que convertirnos en verdaderos individuos morales a través del Evangelio. Entonces, ver cómo hay 3 federativas, que supongo que hay más en Brasil, dispuestas a colaborar, a trabajar, a olvidar las discrepancias, todo aquello que nos separa, y trabajar solamente por la unión, se merece un aplauso, porque es muy lindo. Es algo que deberíamos aprender todos para poder hablar entonces de unión, de espiritismo, del capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo, que nos dice que el mayor mandamiento es el amor, y muchas veces los espíritas lo olvidamos. Yo necesito deciros que la labor que estáis haciendo es enorme, es un gran paso, y que ojalá todos podamos aprender para poder unirnos todos, no solo federativas, sino países, olvidando los personalismos, olvidando nuestras diferencias y trabajar por la unión, que es lo que al final va a demostrar que estamos en un verdadero mundo de regeneración. Muchas gracias por enseñarnos que esto se puede hacer. Muito obrigado mesmo. E é interessante, né, que os movimentos sociais, fraternos, também têm a função cultural, né, religiosa muito forte. Então, esse momento que nós estamos aqui juntos, muitos que estão nos assistindo estão apoiando, estão vibrando por esse momento, nesta união fraterna. A maioria, né, é espírita, mas que todos nós estamos aí mobilizando pessoas, né? É uma forma de mobilizar pessoas, né, Eduardo? Olha, tudo que vocês foram falando aí foram evocando lembranças e ideias, né? Muito interessante. Primeiro que essa questão da união, né? Tem 2 pontos interessantes da codificação. Aquele capítulo que às vezes as pessoas olham e pelo título nem gostam de chegar perto, que é o Uranografia Geral, a Gênese, ali tem uma equação que fala sobre tudo isso, né? Ele coloca em cima unidade, embaixo diversidade. Não sei se vocês lembram dessa equação, né? Unidade sobre a diversidade é o emblema do universo. E é o espírito de Galilei falando ali no capítulo. E é interessante que a diversidade é a expressão da criação, né? Então, cada um de nós tem capacidades, tem talentos, tem possibilidades e também tem defeitos, omissões, lacunas e desafios. E a gente unido demonstra, né, essa coerência do Criador. Então,
A outra coisa que me lembrei, né, quando a Elza estava falando desse trabalho social lá na Inglaterra, né? Então tem raízes nossas aí nos unindo, né? O Samaritanos de Londres é um inspirador do CVV aqui no Brasil. E na época que quem fundou o Samaritanos de Londres era o pastor anglicano, Shed Vara. E o Shed, ele esteve no Brasil mais ou menos nos primeiros anos de vida da Aliança, porque os fundadores da Aliança também foram fundadores do CVV. Eles eram alunos da Escola de Aprendizes do Evangelho lá na Federação. Então, vocês vejam que entrelaçamento das coisas, né? E o Shed foi levado pelos diretores do CVV nos anos 70 para uma série de entrevistas nas TVs e rádios da época, justamente para falar do propósito do benefício social, que independentemente do rótulo religioso, né, é que as pessoas se unissem para ajudar as outras pessoas. O trabalho de ouvir pelo telefone, naquela época, né, e hoje por todas as redes de comunicação, para evitar e prevenir o suicídio. Foi uma bandeira adotada, tá, pelos Samaritanos de Londres, que inspirou o CVV no Brasil, que pessoas sensibilizadas pela Escola de Aprendizes do Evangelho, na época na FESP, que também criaram a aliança, e no final das contas, né, isso tudo só são evidências de que a gente tem muito mais motivos para estar unido do que para estar separado, né? E o Manuel estava falando, às vezes a gente sente uma certa tristeza, né? Porque quando as pessoas começam a divergir tem que fazer desse jeito e não daquele, né? E nós todos estamos falando de ideias comuns, né? De levar o bem para as outras pessoas. Então, às vezes nós temos grupos da aliança na Europa também, e as pessoas às vezes procuram a gente e dizem, olha, mas as pessoas chegam aqui e dizem que o que nós estamos fazendo não é espiritismo, que isso é contra a doutrina espírita, e ficam tristes, né, e a gente só percebe que é o seguinte, a gente acaba divergindo pelo como fazer, né, e a gente acaba não conseguindo enxergar o quão bonito é o fazer, quão bonito é o realizar, quando é bonito estar junto fazendo as coisas. E mesmo que cada um tenha o seu modo de fazer as coisas, isso não pode nos separar. Eu creio que esse evento que a gente está construindo juntos, eu creio que se a gente tem aprendido alguma coisa, é que o trabalho une. Porque antes das lives e do evento presencial, a gente está unido por essas reuniões que acontecem toda semana, onde a gente tem que resolver um problema, onde a gente tem que inventar uma solução. Então, o fato de estar trabalhando junto, por si só, já garante a união. Se o resultado depois, perfeito não vai ser, né? Porque a gente não é perfeito, mas é o fruto de um esforço junto. E é isso que a gente tem aprendido, né? Isso tem sido a beleza do aprendizado. Orlando? Melhor que o resultado final é o caminho para se chegar nele, né? E é nesse caminho que a gente realiza as coisas. Nós sabemos que pode haver um lado egocêntrico nosso, o egoísmo nosso, pensando que as nossas encarnações estão associadas à nossa evolução como espírito encarnado. Mas nós sabemos que nós também temos a responsabilidade de não somente buscar a nossa evolução, se utilizando das encarnações, mas também fazendo o nosso papel de ajudar a modificação do mundo, ajudar na melhoria do mundo. Esse é nosso objetivo também. E esse caminhar faz com que isso aconteça. Inicialmente a gente acha que somente através dos nossos contatos físicos é que a gente pode demonstrar efetivamente se nós estamos buscando, se nós estamos conseguindo evoluir, se nós estamos conseguindo crescer, mas a gente sabe que no mundo virtual a gente também está fazendo isso. Não é mandatório que nós estejamos fisicamente juntos para que nós demonstremos o que nós somos, como nós agimos.
Virtualmente a gente consegue fazer isso, porque através do que eu estou falando, do que eu estou externando aqui, meu pensamento está ligado em alguma coisa. E a importância da ligação do pensamento com as coisas da espiritualidade superior, para que as nossas ações estejam mais alinhadas, sejam mais pautadas no bem. E é por tudo isso que, através dessas realizações, que a gente mais facilmente tem uma demonstração desse nosso caminhar, né? De hoje ser um pouquinho melhor do que foi ontem, e amanhã seremos melhores do que somos hoje, através dessas nossas ações, sempre da prática do Evangelho, como oportunidade que nós temos nas nossas ações. A gente, em outros momentos que a gente compartilhou, de analisar as criações, né, as fundações das nossas instituições, a gente sabe que tem um elemento comum em todas as nossas 3 organizações, é Edgar Armond. Edgar Armond não fundou a FEESP, mas ele foi, durante muitos anos, o secretário-geral da FEESP, deu uma conotação à FEESP, no sentido da formação das escolas de médio, os cursos estruturados para que as pessoas pudessem aprender sobre o espiritismo, e foi ele o idealizador, foi ele o responsável pela tese vencedora da USE em 47, no sentido de se criar uma entidade que pudesse unir as instituições espíritas no estado de São Paulo, buscando uma orientação e a unificação do movimento espírita paulista. E exatamente por isso que a USE não é um centro espírita. Nós não somos um centro espírita, apesar de ser a união das sociedades espíritas do estado de São Paulo. Em 82, se não me engano, 82, né, Eduardo? Quando aparece a aliança. 73, mas 73. Eu quis falar uma coisa errada para você entrar e me corrigir para 73. E também de Edgar Armond, ou seja, nós temos no nosso DNA nós temos coisas muito comuns, e a gente tem que praticar efetivamente isso. Nós temos no estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, Manuel, a Elza talvez saiba desses números, nós temos em torno de 3.954 centros espíritas. Centros ligados à USE, FEESP e à Aliança deve chegar em torno de 2.000 centros. Olha, se nós temos 3.900 e 2.000 ligados a nós, olha a oportunidade que a gente tem. Onde estão esses centros espíritas? Que o centro que não... Eu costumo analisar o seguinte, no passado, antes da pandemia, os centros poderiam viver isolados, porque eles conseguiam desempenhar suas ações nas suas próprias instalações. Hoje, com a internet, com todos esses eventos virtuais que a gente tem, o centro não fica mais isolado, e não pode ficar mais isolado. Porque da mesma forma que nós somos... O ser humano é um ser social, ele precisa do outro. O centro espírita não pode ficar sozinho. Quando o centro espírita fica sozinho, é o personalismo de pessoas ou de instituições que fazem com que ele fique sozinho. E aí ele regride, ele não avança, porque ele não está em contato com a própria evolução do mundo. Então, esses 2.000 outros centros do estado de São Paulo, que não têm ligação a alguma instituição, eu sempre coloco, centros não devem ser independentes. Nós devemos ser interdependentes. É através dos nossos contatos, dos nossos relacionamentos, é que a gente tem aprendizado e faz com que a dinâmica da casa espírita, como célula básica do movimento espírita, possa crescer, possa melhorar a cada momento, como consequência dessa união, de estarmos juntos, aprendendo um com o outro. Como a Elza diz, a linha básica, a linha mestra, a estrutura é Kardec, não pode ser outra coisa. As alegorias e adereços que algumas vezes a gente coloca é que devem ser questionados, refletidos, para que a gente tenha essa coerência doutrinária nas nossas ações, baseado sempre em Kardec. É maravilhoso mesmo. E, Orlando, você falou umas coisas, o Edu, enfim, essa sala está maravilhosa e o tempo está correndo aqui. De saber que realmente aproximou virtualmente, mas as atitudes práticas podem acontecer. Os contatos se unindo, eu sei quem sabe onde tem, eu sei quem sabe quem pode te ajudar, eu posso te ajudar, o que você precisa. Hoje, quantas coisas acontecem, né, da forma online, de fazer as coisas. Então, está aí essa grandeza deste momento, o público está contente de nos ver, né,
Nós estamos aqui em Muita Pinhal, gente no do Brasil, interior. né? Não dá nem para citar as cidades do Brasil, são muitas. Muita gente. Eu vou pegar uma fala só para a gente ir fechando o assunto. Na live que o Geraldo Campetti outro dia fez. Da União dos Espíritas à Unificação do Movimento. No livro do Chico, em 1948, ele citou: reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo, para que todos sejam um. Evangelho, João 17, 22. Olha que coisa mais linda, né? Eu estava lá ouvindo o Geraldo, deixa eu ver qual é o assunto. Olha que coisa, né? Como que a espiritualidade aproxima naquele horário, né? Para eu estar ali ouvindo o Geraldo. Então, essa mensagem, Chico recebeu de Emmanuel, e ela foi endereçada ao primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, que aconteceu em São Paulo, de 31 de outubro a 5 de novembro de 1948, para que todos sejamos um, em que estava se buscando a unificação do movimento espírita no Brasil. Nós não tínhamos... O trabalho que a Elza está fazendo nos diferentes países é o que foi feito a partir de 1950 com a Caravana da Fraternidade, buscando desenvolver entidades federativas em todos os estados do Nordeste e do Norte no Brasil, que infelizmente não havia. A Caravana foi responsável por isso, buscando a unificação do movimento espírita brasileiro. Tudo tem o seu tempo, né? Que bom. Nós vamos despedindo, gente. Teatro, mas é isso que aconteceu. Eu gostaria que vocês três despedissem do nosso público, né? E no final nós ficamos aqui, a Elza e o Manuel, por último. Quem começa? Bom, eu acho que eu já perguntei, eu começo, então. Queria expressar minha gratidão, né, pela oportunidade de compartilhar com tanta gente, que só pelo chat aqui, pelos comentários, a gente percebe que tem muita gente vibrando junto conosco pela alegria e o reconhecimento à espiritualidade, pelas oportunidades de servir. E eu sinto que esta é mais uma oportunidade de servir, porque só contar do nosso bom relacionamento já tem animado a gente, a começar de cada um que participa. Eu me sinto estimulado também, porque quando os amigos que estão falando da Europa, dos seus desafios, a gente percebe, a gente lembra que o mundo está em transformação. Nós não vamos mais nos dividir, né? Nós precisamos encontrar meios de nos unir, porque até o obstáculo do momento, o obstáculo aí social e coletivo, é o grande empurrão social e coletivo para a união das pessoas. Então, nós precisamos continuar nos ajudando cada vez mais, nos colocando mais no lugar um do outro, né, nesse aspecto de empatia e altruísmo, para que a gente possa aprender junto, porque realmente um depende do outro para evoluir, e a oportunidade do programa foi excelente para isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar presente com vocês, parabenizar pelo programa, pela mensagem que vocês levam, não somente ao Brasil, mas ao mundo inteiro, sobre o Evangelho, aquele meio que nos orienta, que nos direciona para que as nossas ações estejam sempre alinhadas com esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E dizer, finalmente, que não eliminemos, não esqueçamos os nossos sonhos, mas para cada sonho que a gente tiver, a gente entender que nós conseguimos realizá-lo. Para isso, nós precisamos de ações. As ações, mesmo que tenhamos obstáculos à nossa frente, com as nossas ações, nós vamos conseguir sobrepujá-los, como vamos conseguir atingir os nossos objetivos, quer sejam pessoais, quer sejam de melhoria de cada um de nós, ou nas nossas organizações, na nossa sociedade em que participamos e somos responsáveis também por criar condições para que o mundo melhor, o mundo em que o homem de bem possa viver, seja efetivamente conseguido o mais rápido possível. Muito obrigado a todos, um beijo em todos vocês. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade de participar desse programa. Queria dizer, né, que o Brasil, como pátria do Evangelho, segundo colocou lá o Humberto de Campos, espírito,
tem uma grande missão, né, de levar o Espiritismo, o Evangelho Redivivo, a toda a humanidade. E esse papel cabe a nós, brasileiros sediados no Brasil ou no exterior, não importa onde, né? Então, é um trabalho que nós temos que fazer, e para isso, essa unificação, essa união é essencial. E que possamos, em breve, não sermos só brasileiros, né, divulgando esse espiritismo. Já temos aí o Manuel, por exemplo, né, que não é brasileiro e está trabalhando espiritismo, que as pessoas de todos os países, como os que a Elza mencionou, né, lá dos países escandinavos, que possam, das Filipinas, que possam contribuir para levar essa mensagem, né, ao mundo todo. Eu acho que nesse período crítico da transição planetária, que começou há cerca de 2 séculos atrás, e ainda vai se estender por algum tempo, nesse momento atual de pandemia, de crises políticas, sociais, econômicas, as pessoas precisam, né, de uma palavra de esclarecimento, de consolo, e o Espiritismo tem a plena condição para atender a essa demanda, né, e eu acho que cabe a nós, então, fazermos a nossa parte nessa tarefa. Unidos, faremos de maneira mais efetiva. Então, agradeço mais uma vez a participação. Eu agradeço também o carinho de podermos estar aqui. Só tenho a agradecer sempre a Josi pela oportunidade, ao Luiz e a vocês que agora estão compartilhando. Muito obrigada, um grande abraço, até semana que vem, se Deus permitir. Nós nos despedimos também, queridos convidados. Um prazer conhecê-los pessoalmente desta forma e agradecer. A gente sente que vocês estão realmente de coração nesta união, não é? Muito bom sentir essa energia de que vocês estão animados, fortalecidos e querendo mudar e querendo trazer isso para as pessoas. O exemplo, né, que arrasta. Então, que vocês sejam exemplo aí para muitos outros que estão buscando também essa união já há algum tempo. E que continue, porque agora nós estamos nessa era, né, de estender as mãos, de nos renovar interiormente. O evangelho de luz, o evangelho de transformação. Gratidão a todos. Eu vou passar a prece final para o Manuel, né, e agradecer por ter lembrado da minha mocidade espírita aqui, que o Eduardo fez parte, e sempre é o momento de renovar, né? Então, a fraternidade de discípulos de Jesus, ou o nome que nós queremos usar, sempre vão se unindo, né? Quando fala de evangelho, sempre existe união, né? A união, né, pelo Redentor, a união pelo Dr. Bezerra, a união pelos livros de Kardec, né? E o objetivo desse exemplo do Kardec brasileiro nos une nesse instante, né? Então, por favor, a gente só agradece, Manuel, a seu comentário e sua prece final. Eu gostei muito de um comentário de uma pessoa que disse que antes feito que perfeito. Nós estamos aqui com erros, pero intentando trabalhar. El Evangelio es trabajo, es acción y es esfuerzo. Y lo importante es que si yo tropiezo, me caigo, que haya una persona que me tienda una mano y me ayude. Somos seres sociales y nos necesitamos. Que trabajemos por aquello que nos une, que es el Evangelio. Obrigado a todos. Querido Mestre Jesús, un grupo de amigos se ha unido hoy para falar da tua palabra, de tu evangelio. Que no sean palabras vacías, que llenen nuestros corazones y que salgamos de aquí con la ilusión de ser dignos trabajadores de tu causa. Que podamos mirarte mañana a los ojos y decir que hemos hecho todo lo que hemos podido por divulgar. Que seamos capaces
de hollar a nuestros hermanos, a los más grandes y a los más pequeños, y caminar todos juntos en tu dirección. Que la vida, que no es más que una, muy larga, esté llena de bendiciones y que seamos capaces de ayudarnos los unos a los otros para no estar nunca solos. Que tu vibración y la de todos aquellos que nos escuchan ayude en este momento de regeneración del planeta para que todos aquellos que han perdido la alegría de vivir la vuelvan a encontrar. Que sigamos tus pisadas y que podamos, Padre, despertar mañana en un mundo mejor. Obrigado a todos por compartir hoy. Felicidades, hein? Tudo de bom.